Tá bom, obrigado. Bom dia! Que alegria, né, estarmos aqui novamente, depois de mais um ano, desde Brasília, não é isso? E agora no 16º Congresso Pietro Baldi, aqui em Araxá. Nós queremos agradecer muito o convite do João Davi, dos irmãos aqui do Luz e Caridade, que nos ofereceram a oportunidade de estarmos nesse evento. Então, muito obrigado. E o tema fantástico, educação, que é abordado por Ubaldi em diversos momentos da sua obra. As palestras aí do Gilson e do Giovanni certamente já trouxeram alguns elementos aqui para a nossa reflexão e nos prepararam, digamos assim, para agora nos aprofundarmos no tema educação à luz da obra ubaldiana. Vamos ver então aqui. Primeiro, olha, temos que lembrar, quando se trata de educação, sempre dessa máxima do Cristo, que nos dá o tom e nos convida a pensar sobre a responsabilidade desse tema e de tudo aquilo que nós fazemos aos pequeninos do mundo, né? Não apenas os pequeninos infantes, mas também os pequeninos da humildade, né? Da necessidade. Tudo o que fizeres a um destes pequeninos é a mim que fareis. Vocês já imaginaram se essa frase estivesse à porta de cada escola? Olha aí, não é um bom começo? Combinar, vamos botar na porta de cada escola essa frase. Tudo o que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que fareis. Olhando a raiz etimológica da palavra, nós temos aí duas linhas de interpretação, mas as palestras aí do Gilson e do Giovanni já nos ajudam a perceber qual o sentido para a obra de Ubaldi da palavra educação. O termo tem origem latina, de educere, que significa conduzir para fora, ou auxiliar a conduzir, a trazer para fora. E uma outra interpretação possível associa a palavra a educare, que significa ação de formar, instruir, guiar. As duas não são concorrentes, não são opostas, mas claramente a primeira tem uma relação direta com o sentido da evolução, conforme nós vimos aqui com o Gilson. Evolução é exatamente movimento para fora. Nós estamos na fase da exteriorização de todas as nossas potencialidades latentes. Todas aquelas potencialidades que ficaram adormecidas em função do problema da queda. Então, se a evolução, se o grande fio condutor da nossa condição atual é exatamente essa exteriorização, tudo aquilo que puder ser feito para nos ajudar reciprocamente, né, a exteriorizar aquilo que nós temos de melhor, certamente estará inserido dentro desse esforço educacional. Então, é nesse sentido, principalmente, que nós entendemos o termo educação quando comparado, analisado à luz da obra de Ubaldi. Para Kant, o ser humano só se torna verdadeiramente humano através da educação. E outra vez, essa percepção tem tudo a ver com a obra de Ubaldi, porque se a evolução é o nosso caminho de volta, se é através desse movimento contínuo de exteriorização, de despertamento, de desenvolvimento que nós colocamos, vamos recuperando, resgatando as nossas potencialidades adormecidas, é assim através da educação desse processo de ajuda recíproca a trazer, a despertar aquilo que nós temos de melhor, que nós vamos nos humanizando em direção ao super-homem, ao homem do futuro, aquele pleno-homem que é o nosso destino, simbolizado pelo Cristo. Então, é absoluta verdade, uma intuição aqui de Kant, absolutamente condizente, coerente com a obra de Ubaldi. Olha aí, eu fui buscar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho,
no sentido de tentar situar essa nossa conversa de hoje em relação à missão do nosso país, à nossa responsabilidade, aquilo que nós temos como nosso destino, aquele destino que, por enquanto, é apenas uma possibilidade a depender da nossa ação, porque nós não vamos nos tornar a pátria do Evangelho apenas por delegação exterior, nós vamos nos tornar a pátria do Evangelho como fruto da nossa conquista individual e coletiva, né? Então, em 1938, Humberto de Campos, através da pena de Chico Xavier, conclui o seu Brasil, Coração do Mundo e o Pátria do Evangelho, com essa frase aí, ó: o maior problema é o da educação nacional. Onde ele se referia tanto à questão da instrução pública, quanto à questão da educação moral. Isso em 1938. 1938. Então, estamos com 70 anos aí, né, de diferença. Quantos anos? 60 anos, né? 73, né? 73 anos de diferença aí. Para quem achar que essa frase está desatualizada em função do tempo, olha aqui uma outra dele, ó. Então, essa frase continua atual? Continua, né? Então, talvez a gente possa voltar a essa outra e dizer, olha, ela também continua atual. Infelizmente, nós todos coletivamente ainda estamos patinando com problemas em relação à educação, tanto na educação moral quanto na instituição pública de maneira geral. Esse é um problema que continua a ser o maior problema hoje para que a gente se transforme realmente na pátria do Evangelho. Então vamos lá, nós organizamos aqui a nossa conversa nessas três etapas. Primeiro, olhar o fenômeno educacional à luz da obra de Ubaldi, o que ele representa, como é que ele acontece, como é que ele funciona, para a gente entender exatamente esse processo. E depois a função social e biológica dele, como é que ele se realiza na sociedade, né? Primeiro vamos olhar do ponto de vista individual e depois do ponto de vista coletivo. Quais são os benefícios que a educação traz para a sociedade e como esses benefícios se concretizam na prática. E, finalmente, a relação do Evangelho com a educação e com o momento atual. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos lá no capítulo 65 da Grande Síntese, que trata dos instintos e dos automatismos, nós temos uma primeira apresentação da estrutura da psique humana da obra de Ubaldi. É a primeira vez que ele se alonga, digamos assim, que desenvolve esse tema. E ele faz essa associação aqui da nossa mente em três esferas, em três níveis distintos. Nós temos o que seria o nosso passado, né? O nosso armazém das experiências passadas, que é o nosso inconsciente. O inconsciente é o nosso armazém das experiências passadas. São aquelas aprendizagens que já ocorreram, que já foram fixadas pelo nosso psiquismo e que estão ali inconscientes por um princípio utilitário, para que a consciência do momento, a consciência presente, não fique sobrecarregada com uma informação desnecessária. Então, você, por exemplo, respira sem pensar. Né? Nós não precisamos pensar para respirar, não precisamos pensar para nos locomover, mas a aprendizagem da respiração, o desenvolvimento da função respiratória, o desenvolvimento dos órgãos necessários ao exercício da função respiratória, da locomoção, todos esses elementos são resultados de uma experiência milenar, que foi desenvolvida em diversas etapas do nosso ciclo evolutivo, através de diferentes espécies, através de diferentes etapas da nossa evolução.
Hoje, essas conquistas já estão ali fixadas no nosso inconsciente, automatizadas, mas elas demandaram um esforço gigantesco e milenar para que fossem assimiladas e conquistadas por todos nós. Um segundo nível da nossa psique é o consciente. O consciente, que é o terreno presente, o terreno da aprendizagem, a sala de aula, o momento exato em que o Cacheta se referiu, da tomada de decisão, das experiências que nós estamos vivendo nesse momento e plantando o nosso destino futuro. Então, é um elemento fundamental, e que todo esse desenvolvimento da nossa lucidez, da nossa responsabilidade, da autocrítica, do autoexame, da correta avaliação do nosso procedimento, conforme lá a questão 919 do Livro dos Espíritos, do conhece-te a ti mesmo, toda essa reflexão sobre o nosso modo de agir, de pensar, de viver, está relacionado aqui com essa faixa da consciência, onde nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas, que vão determinar o nosso amanhã. E um outro elemento que também está inconsciente, e que por muitas vezes foi inclusive confundido pela ciência terrena com o subconsciente por essa razão, que é o nosso superconsciente, é o nosso armazém do futuro, é a caixa onde estão guardadas as nossas potencialidades, a melhor parte do nosso eu, que vai se revelando, que vai se apresentando sucessivamente conforme nós vamos nos desenvolvendo, conforme nós vamos nos evolvendo, ou seja, trazendo para fora, despertando esse manancial todo adormecido. Por isso que Platão dizia que aprender é recordar, e só a teoria de Ubaldi explica isso. Na verdade, nós temos substratos diferentes dentro aqui da nossa psique, o inconsciente lá como o repositório das experiências já fixadas, mas nós temos essa parte fundamental do nosso psiquismo, que é o superconsciente, que é a parte mais valiosa, é o nosso futuro. É a nossa sublimação, a nossa espiritualidade, a nossa intuição, todas as grandes realizações do amanhã estão guardadas, armazenadas dentro dessa esfera, dentro desse substrato psíquico. Então nós precisamos primeiro tomar consciência da existência dele, e essa é uma primeira dívida de gratidão que nós temos com a obra de Ubaldi. Nós precisamos tomar consciência de que a nossa inconsciência não é apenas não traz apenas as memórias do passado, e que nem sempre são boas, né? Quando fala assim, eu estou agora reencarnado, se eu for olhar para o meu passado, o meu currículo não é nada bom, eu tenho muitos erros, a minha animalidade, o meu egoísmo, ok, todos esses elementos são fato, eles estão presentes, mas tem uma parte também muito importante que precisa ser igualmente valorizada, que é o nosso superconsciente, que traz exatamente aquelas qualidades, aqueles valores que são a melhor parte do nosso eu, e que precisam receber a nossa atenção para poder emergir, para poder aparecer, para poder ser trazido à nossa consciência e beneficiar as nossas vidas. Então, nós somos o resultado desse conjunto, desse todo, mas cada elemento tem o seu valor, a sua importância, e deve ser considerado dentro da condução da nossa vida. Olha o que o Ubaldi diz a esse respeito. Existe, pois, uma zona obscura do subconsciente e uma zona lúcida do consciente. Além disso, há uma terceira zona, a do superconsciente, em que tudo são expectativas, preparando-se às conquistas do amanhã.
fase possuída apenas como pressentimento e contida em germe nas causas que atuam no presente, de que ele representa o desenvolvimento. Então, nós temos o nosso amanhã guardado em nós mesmos, nós temos todos os tesouros da nossa personalidade já depositados e adormecidos dentro dela. E o nosso papel, seja em relação a nós mesmos, seja em relação ao próximo, é exatamente de cooperarmos para que esse desenvolvimento possa se estabelecer mais rapidamente. E essa verdade não é nova, ela é bem antiga, né? Quando o Cristo diz, o reino de Deus não se encontra nem aqui, nem lá, nem acolá, mas dentro de vós, ele estava dizendo exatamente isso. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, que brilhe a vossa luz, um dia fareis as obras que eu faço e muito maiores ainda fareis, ele estava falando exatamente disso. No Evangelho existem 42 parábolas, a conta não é minha, é do professor Carlos Torres Pastorino. 42 parábolas no Evangelho. Todas as parábolas têm um único tema, o reino de Deus. Jesus, como mestre verdadeiro, e esse foi o único título que ele aceitou, não aceitou o título de bom, mas aceitou o título de mestre, que ele é de fato, ele encontrou 42 formas diferentes de falar das potencialidades humanas, de falar desses valores ocultos que nós temos dentro dos nossos corações. Nós estamos hoje falando em educação, nós temos que pensar o seguinte, o governador planetário, o co-criador do nosso planeta, Jesus, aceitou o título de educador. Olha só, ele aceitou o título de educador, não aceitou o título de bom, mas aceitou o título de professor, de mestre. A grande escola planetária é conduzida e guiada por um professor. Então, as 42 parábolas, todas se referem a um único tema, o reino de Deus. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 43, nós temos a única frase do Evangelho em que Jesus diz a razão da sua vinda ao planeta. É o único, são mais de 3.200 versículos. Um único versículo do Evangelho em que Jesus diz a razão da sua vinda ao planeta, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 43. Diz ele, é preciso que eu vá também às outras cidades, ele morava em Cafarnaum com Pedro, né? É preciso que eu vá também às outras cidades pregar a boa nova do reino, porque foi para isto que eu vim. Então, além de dizer claramente que veio para pregar a boa nova do reino, ele encontrou 42 formas diferentes de falar sobre esse tema. E o que ele dizia sobre isso? Dizia, o reino de Deus é semelhante a um tesouro colocado no fundo de um terreno. O reino de Deus é semelhante a uma pérola colocada no fundo do oceano. Sempre com associações positivas, né? Associando essas potencialidades humanas a algo extremamente valioso, a algo extremamente relevante. Jesus veio falar daquilo que se encontra nos nossos corações, veio falar do nosso psiquismo, dos tesouros sagrados que estão dentro de cada um de nós. Nós nos olhamos no espelho ou fechamos os olhos e só vemos escuridão, mas só vemos escuridão porque os nossos olhos não estão ainda preparados para perceber a nossa própria luz. Eles são cegos para a nossa própria luminosidade. E o Balde, com sua obra, vem exatamente nos ajudar a entender essa luz e a buscá-la. Como é que nós vamos, através da educação, despertar essa luminosidade que está adormecida dentro de nós? Nós encontramos lá na grande síntese, no capítulo 73, os caminhos da evolução humana, né? Onde o Balde apresenta, inicialmente, os 3 grandes tipos de comportamento humano, ou os 3 grandes modelos biológicos com os quais nós lidamos hoje.
O primeiro é o involuído ou selvagem. O involuído ou selvagem é o homem fera, né? É o homem embrutecido, é aquele que vive a lei da força para atingir seus objetivos, aquele que só consegue pensar em si mesmo, não por maldade, mas por limitação psíquica. Ele não consegue enxergar o outro, ele só consegue enxergar os próprios interesses. Ele não tem nenhuma... nenhum tipo de sofisticação, é uma figura embrutecida, uma figura que representa, digamos assim, o nosso passado psíquico, o nosso passado biológico, né? É uma figura rara, hoje seria mais o bandido, seria mais o selvagem, né, no pleno sentido do termo. É uma figura, digamos assim, que ainda está presente entre nós, mas que já representa, digamos assim, um passado do qual nós pretendemos nos evadir, né? O segundo grupo é o predominante, é o civilizado. Somos todos nós, né? Em diferentes graus, mas todos como parte de um mesmo conjunto. A característica principal dessa figura é a astúcia, é a inteligência, né? A arte da articulação, da ilusão, da aparência, né? Nós todos vivemos hoje nessa civilização da aparência, onde parecer e ter são mais importantes do que o ser genuinamente, né? Nós temos a indústria das celebridades, nós temos a preocupação da aparência do sucesso, da alegria falsa, da busca pelo próprio interesse, muitas vezes de uma forma obscurecida. Então, essa civilização, onde ainda o direito é menos importante que a justiça, é mais importante que a justiça, né? Onde as leis muitas vezes são aprovadas como sendo representantes da justiça, mas na verdade atendendo a interesses particulares que não representam a preocupação com o todo e com cada um, né? Esse homem civilizado é o espelho de todos nós na fase em que nós nos encontramos hoje. Nós já temos até o discurso da bondade, o discurso da elevação, o discurso da virtude, mas diante de uma situação inesperada, nós ainda agimos na forma da astúcia, naquela preocupação: se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar, eu tenho que preservar a minha sobrevivência, né? E o terceiro tipo é o evoluído ou super-homem, aqui bem representado por Francisco. É aquele que só pensa no todo, não pensa mais em si. Ele já tem a tal da psicologia do sistema, a psicologia colaboracionista, onde o todo é mais importante do que ele mesmo. Ele já aprendeu que só se ama a Deus amando o próximo, que o próximo que está ao nosso redor é a exteriorização de Deus possível ao nosso entendimento, e que nos cabe amá-lo, preservá-lo, cuidá-lo, mesmo que a preço de todo sacrifício, de todo esforço da nossa parte. A religião de Francisco é o próximo, o Deus de Francisco é o próximo, semelhante também ao comportamento da Madre Teresa de Calcutá, quando, cuidando lá do leproso, o leproso estando nu, ele pergunta à Madre: Madre, a senhora não tem vergonha, eu estou nu? E ela responde: meu filho, como poderei ter vergonha de servir ao meu Senhor? Né? Para a Madre Teresa e para Francisco, o Senhor era o próximo, o importante era o próximo, o seu Deus era o próximo, a sua religião era o próximo, e o próximo era o mais importante. Muitas vezes nós vemos gestos simples que podem traduzir o nosso comportamento, nossa atitude atual. Você vai numa conversa, você está numa conversa, às vezes uma conversa em grupo, e o outro fala, e de repente você vê que 2 ou 3 estão falando simultaneamente, né?
3 ou 4 pessoas falam simultaneamente. Você só tenta ocupar o seu espaço e falar junto com o próximo porque você acha que a sua fala é mais importante que a dele. Imagine o seguinte, que tivesse aqui o Obama, né? O presidente da República, a figura mais importante possível, e nós fôssemos o homem do cafezinho, né? Nós fôssemos o homem do cafezinho. Jamais a nossa voz concorreria com a dele, né? Na hora que ele falasse, eu ia ficar quietinho ali sem fazer um barulhinho, porque o importante é o outro, não sou eu sou só o homem do cafezinho, né? Sim, imagine agora que cada um aqui presente, para nós, para cada um de nós, fosse tão importante quanto essa figura aqui, essa celebridade, né? O importante é o outro, não sou eu. Se ele está falando, é claro que ele tem primazia, porque ele é mais importante que eu. Se nós dois temos uma necessidade, é claro que ele é mais importante. A necessidade dele é mais importante, é mais premente do que a minha, porque ele é o meu Senhor. Se tiver uma divisão de alguma coisa, não vou dividir nada, eu vou dar tudo para ele, porque ele é mais importante, porque ele é o meu Senhor. É uma inversão completa, absoluta, né? Um ataque completo aos próprios interesses, um massacre do ego e uma apologia e um serviço completo a serviço do outro, porque o outro é que é o meu Senhor. E o todo, essas criaturas sabem que apenas amando o próximo com essa intensidade e paixão, elas conseguirão realmente sentir a Deus nos seus próprios corações. Nós estamos, evidentemente, longe dessa condição. Mas o fato é que nós ascendemos progressivamente de um passo ao outro. O selvagem bate no simplório, no fraco, bate no fraco até não mais poder. Quando o fraco percebe que não tem solução, ele desenvolve a astúcia, ganha o selvagem e passa a preponderar pela conquista da astúcia. O astuto engana o simplório até não mais poder. Quando acha que está vencendo, o simplório descobre a sua enganação e lhe cobra a honestidade que todos terão que desenvolver um dia. É um processo natural, cíclico, coletivo, de aprendizagem e de despertamento progressivo das potencialidades, das qualidades armazenadas no subconsciente. Então, aí a função biológica da educação. A educação é o ato no qual, aqui foi citado ontem, acho que foi Adelaide que citou essa frase aí, olha, aí tem tudo a ver. A educação é o ato no qual a geração madura se volta sobre a geração jovem, que a sucede, para transmitir-lhe todo o fruto do seu conhecimento e experiência. É a chama sagrada, é o depósito, é a flor preciosa que uma geração passa a outra. É a educação, é aquilo que se transmite. É através desse ato que se forma aquela continuidade de pensamento, que se prolonga na história, num desenvolvimento em cujos termos se unem, sucedendo-se por contato e derivação. Então, a cada geração cabe a responsabilidade de transmitir para que lhe sucede os seus valores, os seus tesouros, as suas conquistas, o fruto da sua experiência, da sua aprendizagem, aquilo que ela tiver de melhor para oferecer. Mas cada um ensina aquilo que sabe, e o tipo de educação corresponderá, evidentemente, ao nível evolutivo e biológico alcançado por cada civilização. Em Esparta, a educação era guerreira. Olha aí. Como é que é o tipo selvagem, lei do mais forte? A educação toda talvez seja a civilização terrena exemplar em termos de psicologia da força. Toda educação, toda preocupação era guerreira. As crianças eram tiradas das suas famílias e treinadas como soldados desde a mais tenra infância.
exclusivamente para preparar soldados, porque essa era a diretriz daquela civilização. Então, cada um ensina o que sabe. A nossa civilização é a da astúcia, e nós ensinamos a astúcia para os nossos filhos, independente daquilo que nós digamos. Nós resolvemos os nossos problemas na base da astúcia, e é essa a lição que nós ensinamos os nossos filhos. Gente, tem um parênteses aqui. Teve uma pesquisa sobre trânsito, há uns 3 anos atrás, que foi sensacional, foi a melhor pesquisa que eu já vi na minha vida para traduzir o Brasil de hoje. A pesquisa tinha 2 vertentes. Numa primeira, se perguntava o que as pessoas, qual a atitude que as pessoas tinham em determinadas situações do trânsito. E na outra pergunta, como ela percebia a sociedade em relação àqueles mesmos itens. Exemplo, você passa sinal vermelho? Quem dirige aqui, levanta a mão, por favor. Perfeito. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Quem aqui passa sinal vermelho? Olha aí. Somos aqui uns 300, vou botar aqui o quê? Uns 20 levantaram a mão de que passam sinal de trânsito. 30, né? Então 300, 90 disseram que não passam sinal vermelho e 30 reconheceram que passam sinal vermelho. A outra pergunta era assim: e na sociedade, quantos por cento você acredita que passa um sinal vermelho? Uns 50%. Então, na percepção do outro, acreditava-se que 50% das pessoas passavam sinal vermelho, mas na variação individual, apenas 10% ou 20%. Exatamente, não é? Então, perceberam a questão da astúcia e da aparência? Imagine que um questionário desse fosse feito nos mais variados campos da vida. Não ia ter essa mesma diferença? Né? Você fala mal do vizinho? Você pensa mal da sogra? Olha, não vou pedir para ninguém levantar a mão. Não vou pedir para ninguém. Você fala mal do governo? Você vê, ninguém aqui levantou a mão porque ninguém fala mal do governo. Perceberam o que é a astúcia? Se tivesse aqui só Francisco de Assis presente, você acha que eles não iam levantar a mão, não? Essa discrepância, né? O problema são os outros. Eu acho que todos nós temos esse sentimento assim. Esse mundo está perdido, esse Brasil da corrupção, esse Brasil da violência, esse Brasil disso, esse Brasil daquilo, esse Brasil do quer ganhar vantagem em tudo. Como se nós não fizéssemos parte do problema, nós só fazemos parte da solução. Um outro exemplo, né, outro dia eu vi também a questão de corrupção, né? É um Brasil só de corruptos, não de corruptores. Você não vê, vocês assim, os políticos se vendem às empresas, você não vê aparecer um corruptor. Que coisa estranha, né? Quantas empresas, quantas situações relacionadas a isso. Então, olha, é importante a gente guardar aqui, nós, independente do nosso discurso, nós ainda estamos nesse padrão. E nós ensinamos aos nossos filhos a astúcia, sim. E tudo que está aí fora é resultado dessa atitude coletiva. Cada um ensina o que sabe. Imagine uma civilização com esse padrão evolutivo, né? Eles só ensinaram sacrifício. Imagine que a Madre Teresa de Calcutá tivesse tido filho. Que lição que você acha que ela ia ensinar para os filhos dela? O garoto ia querer descansar, ela ia, não, meu filho, vem trabalhar, meu filho. Não, mas que isso, mãe? Eu quero descansar. Não tem descanso, não. A gente tem que servir o Senhor. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ser útil, a gente tem que fazer. Não ia dar sossego ao garoto.
né? Porque ela só conhece isso, ela só sabe viver isso. Eu não sei se lembram, teve um filme feito sobre a vida dela, muito interessante, e tem uma cena que o jornalista vai entrevistá-la. Quem viu essa cena? O jornalista chega com um bloquinho, né, de repórter para entrevistá-la. Aí ela estava fazendo curativo nos feridos, né, nos doentes dela. E ela faz o seguinte: se você me ajuda, ela bota a bandeja na mão do jornalista. Então ele botou o bloquinho assim no braço, e perdeu a chance de anotar e começou a seguir ela com aquela bandejinha lá para ajudar o serviço. E ela foi falando com ele: olha, nós temos que servir, nós temos que ajudar, nós temos que fazer o possível, tal. E ele só ouvindo. Quando acabou, ela fala assim: olha, eu preciso ir agora para o próximo pavilhão, você me acompanha? Ele: não, muito obrigado. Ela deu uma aula em 5 minutos. Então, enquanto o repórter estava lá na acomodação natural dele, ela não parava de trabalhar, ela não parou nem um segundo de trabalhar a favor do próximo. Então, cada um ensina o que sabe. A boa notícia é a seguinte, olha, nós estamos hoje, olhando a nossa situação atual, 2011, agosto, né? Nós estamos nessa situação. Nós temos uma parte, um resíduo da sociedade que ainda é selvagem, são os casos de problemas, os casos de crime, disso, daquilo, independente da vestimenta, né, mais rico ou mais pobre. Aqui você tem tipos de todas as classes sociais, de todos os gêneros, né? Independente do discurso, da instituição, do que seja, existem tipos biológicos que ainda ocupam aqui essa posição. Você tem a grande maioria na condição do civilizado, que somos todos nós, e você tem sempre uma pequena parte que são os avatares, os evoluídos, aqueles que servem de modelo para a nossa transição de comportamento. Um Chico Xavier, um Pietro Baldi, um Mahatma Gandhi, a Irmã Dulce, todos os nomes aí que a gente possa lembrar, que mostram para a gente um comportamento superior àquele que seja o nosso comum. Como é que acontece então a mudança? Como é que passamos então de uma etapa para outra? Trata-se, é o que o Baldi chama da descida dos ideais. É um processo de fecundação, um processo de polinização que acontece a todo momento, com a vinda de missionários nas mais variadas áreas, que vão nos despertando com o seu comportamento, com as suas vidas, as qualidades superiores. Então, diz ele, trata-se de um processo que lembra o da fecundação, pelo qual é sempre o elemento positivo, mais poderoso, porque está à testa do caminho da evolução, que agarra e arrasta consigo o elemento negativo, que, como mais fraco, é arrastado e dessa forma conduzido para frente. Evolvido e involuído são os dois termos dessa união. Então, é através do exemplo desses missionários, a partir da atitude deles, da vida deles, dos exemplos que eles deixam, que nós vamos nos deixando arrastar pelo contágio de suas vidas e começando a despertar no nosso psiquismo, primeiro, a possibilidade de uma vida diferente, depois o experimento, a iniciativa de tentar uma vida diferente e, finalmente, a fixação desse novo comportamento na forma de hábito ou de nova qualidade adquirida. Então, nesse confronto, os dois planos biológicos, do evolvido e do involuído, se tocam e interpenetram. Acentuam-se desse modo cada vez mais as qualidades dos planos mais elevados e atenuam-se as dos planos mais baixos. A exceção vai ganhando terreno e normaliza-se cada vez mais. Então, é através dessa prática sucessiva
desse envio sucessivo de estrelas do céu, né? de missionários nas mais variadas áreas, pode ser na ciência, pode ser na arte, pode ser na vida, na ética, na religiosidade, na espiritualidade, em todos os campos a vida está o tempo inteiro polinizando a nossa sociedade com valores diferenciados, com valores jamais amadurecidos, para despertar o nosso amadurecimento. Nos envia virtudes para despertar as nossas virtudes. Nos envia sábios para despertar a nossa sabedoria, e assim sucessivamente. Avizinhamo-nos assim sempre mais dos estados futuros, até tornarem-se presentes. As antecipações encaminham-se a tornar-se realidade, a exceção a transformar-se em regra, a minoria em maioria, a tentativa em qualidade assimilada, o esboço uma forma definitiva. Então, se nós juntarmos isso com, está lá na Grande Batalha, no capítulo 2, se nós associarmos isso à prática da educação e à contribuição que cada um de nós pode oferecer no seu horizonte, no seu universo de relacionamento, no seu campo de atuação, essa responsabilidade não precisa ser apenas dos avatares, dos grandes missionários, ela pode ser no dia a dia. Né? Você pode reclamar da qualidade, da baixa qualidade do ensino público, mas você também pode se oferecer como auxiliar, como um professor gratuito, para melhorar a leitura de alunos de escola pública, como voluntário. Né? Numa atitude você estará apenas criticando, na outra você terá saído da sua acomodação e terá dado um passo à frente para ajudar a despertar aquela qualidade da leitura naquela comunidade que você sabe que precisa. Então você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um gênio, você não precisa ser evoluído para fazer parte dessa cadeia de transmissão positiva. Você pode, você deve, né, exatamente fazer parte dela, porque cada um de nós tem alguma contribuição a dar. O problema não é a falta de valores a serem transmitidos, o problema é a passividade e a acomodação em deixar de fazê-lo. Todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para transmitir, todo mundo tem algo para ajudar. Aquela história de ninguém é tão rico que não possa, né, dar alguma coisa, ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, né, alguma coisa assim. É a mesma coisa para a educação. Ninguém é tão simplório que não possa ensinar alguma coisa a alguém. Certamente tem alguma coisa para ajudar, tem alguma coisa para fazer. O outro instrumento de transformação coletiva é a chamada saturação. O mal carrega consigo o germe da própria destruição. Então, por exemplo, a questão da corrupção, né, da violência. Às vezes é preciso que o problema chegue a um patamar tal para nos despertar da nossa indolência, da nossa lassidão, da nossa acomodação em relação àquele problema. Então, o Baldi trabalha essa questão no capítulo O Problema do Mal, na obra Nova Civilização do Terceiro Milênio. O mal muitas vezes serve como têmpera, serve como incentivo para que o bem se manifeste. E ele tende a crescer e a ocupar espaço enquanto a passividade, né, enquanto a lerdeza, a acomodação dos bons ainda é grande, né, porque eles não conseguem reagir àquele mal, àquela ausência do bem que está presente ali. Então, o mal, a erva daninha só cresce quando o jardineiro adormece. E só acordando e vendo a erva daninha espalhada pela sociedade que ele vai lá e tem a iniciativa de fazer alguma coisa. O difícil é o nosso despertar, né? De nós tomarmos para nós, não para o terceiro, não para a pessoa que está do lado, mas para si,
O que eu posso fazer? Eu, Júlio, eu que estou aqui nesse sábado, a meio-dia, o que eu posso fazer? Eu não posso transferir para ninguém essa corresponsabilidade de fazer alguma coisa, de participar de alguma forma. Então, esse movimento, o mal, quando prepondera, ele está, na verdade, acicatando, né? Instigando o despertar dos nossos valores, o despertar da nossa energia positiva, para que ela se manifeste, para que ela seja atuante. E esse estado de letargia e de acomodação é típico da nossa fase de civilizado. Para que nós possamos sair desse estágio e assumir uma posição de evoluído, nós precisamos sair dessa acomodação. Então, por que o mal predomina? O nosso ciclo histórico é esse, crescer, conquistar, combater, roubar, matar, destruir, empobrecer, sofrer, refletir, compreender, reconstruir, progredir. Nós estamos exatamente aqui no início dessa fase aqui, O Baldi, na obra Profecias, diz que esse ciclo de consumo, esse ciclo de opulência econômica, precisará necessariamente ser compensado por um outro de penúria para a nossa reflexão. Os ciclos são alternados, né? E complementares, opostos e complementares. Então, um ciclo que tenha se construído a partir da conquista, do combate, do roubo, da matança, da destruição da natureza, inclusive do próximo, não pode levar a outro resultado que não seja o empobrecimento, o sofrimento e a reflexão. Não poderia, a vida não seria justa se houvesse outro resultado que não esse para essa civilização que nós construímos. Nós vamos precisar lidar com as consequências das escolhas que fizemos ao longo de diversas encarnações para poder amadurecer, para poder compreender que o amor não pode ser teoria, que o amor não pode estar apenas na forma de uma palavra bonita num livro sagrado. A vida é que tem que ser sagrada, não o livro. O livro já é. Mas só se tornará sagrado de fato se a nossa vida se sacralizar a partir dele. Então, há casos de corrupção que se propagam, aumento de violência, da miséria. Quem aqui já deixou de dormir por causa disso? Você imagina o seguinte, olha o nosso estado atual. Se seu filho, cada um de nós, se seu irmão, se seu pai, se sua mãe for dormir na rua essa noite, exposto a bandido, à chuva, à fome, ao frio, você vai conseguir dormir? Não vai. Você vai sair de casa, você vai catar ele pela rua, você vai no inferno para procurar ele, mas você não vai dormir, não vai para casa, enquanto você não achar seu filho, seu pai, sua mãe e trouxer ele para casa. Porque o nosso nível de maturação psíquica já é esse. Nós já conseguimos essa identificação. Então, esse nível de sensibilidade, se um amigo nosso, se um parente estiver nessa situação, nós vamos lá. Mas se é o filho do outro, eu durmo sossegado. Se é o filho do outro, eu durmo sossegado. Durmo todas as noites, e eu sei que milhares de crianças estão lá nessa situação, que tem isso, que tem aquilo, mas eu durmo, não me causa insônia nenhuma. Eu vou dormir, vou conduzir a minha vida como se nada disso estivesse acontecendo. E esse é um estado de apatia, esse é um estado de insensibilidade, que é típico da nossa condição de civilizado. Não é um defeito, é uma constatação. É apenas uma constatação, não é uma crítica, é apenas uma constatação. Mas nós precisamos constatar isso, precisamos verificar isso, perceber isso, para poder sair desse estágio. Diz aí, questão 932 do Livro dos Espíritos: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão.
Então tem uma questão de trabalho, tem uma questão de iniciativa, tem uma questão de articulação, tem um trabalho de educação. Nós não estamos educados, não estamos sensibilizados para dar importância ao outro, na forma com a importância que ele merece. Esse é o problema. Nós não conseguimos pensar no todo, porque nós não conseguimos perceber o outro. E dar a importância que o outro... Porque se você passasse na rua... Outro dia alguém aqui me contou, um amigo lá da Casa de Recuperação, na Suíça, uma criança de 5 anos, pode andar na rua sozinha, para ir para o colégio. Ela vai com uma roupinha do colégio dela. Se qualquer cidadão na rua vê que aquela criança pegou o caminho errado, ele tem autorização de pegar aquela criança e levar pela mãozinha até a escola. Porque o filho do outro é o filho de todos. Aqui a criança está passando fome, vem te pedir comida lá na janela do carro, você dá licença, peraí, estou ocupado, vou em frente, papapá. Percebe? São estágios de maturidade diferentes. Outro caso, esse aqui é uma cena de carnaval, lotada, rua lotada, carnaval de rua. Outro caso, outro dia foi assassinada lá no Rio aquela juíza, Patrícia Scioli. Ela estava fazendo um trabalho belíssimo contra a bandidagem, foi assassinada por isso. Fizeram uma passeata para protestar, né, contra a morte dela, chamar atenção para o problema. Foram 30 pessoas, 30. Aqui a cena do carnaval, aqui a foto que foi possível do protesto feito. Na obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, o inferno não é de fogo, o inferno é de gelo, é indiferença. O oposto do amor não é ódio, é indiferença. Está aqui, ó. Essa é a foto da nossa realidade hoje, nós que queremos ser a pátria do Evangelho. Vocês querem ver um outro exemplo? Antes desse texto aqui, ó. Os nossos representantes públicos debatendo o futuro, os acordos em prol do meio ambiente. Eles estão há 20 anos tentando chegar a um acordo, não conseguem. Vocês sabem por quê? Não é por maldade, é por impossibilidade. Eles chegaram à condição de poder dos seus países pela astúcia, pelo fato de aprender a cuidar de si, e não do outro, e não de todos. Eles não têm o calo, eles não têm a cancha, eles não têm a sensibilidade necessária para ceder em favor do todo. Eles não conseguem entender que o problema é sério. Não conseguem, eles querem ali fazer aquela barganha típica do dou para que me deis. E o problema é tão sério que ele não se adequa mais, ele não se encaixa mais nessa psicologia egoística. Ele só será resolvido com uma psicologia colaboracionista. Mas nem os nossos líderes, os grandes poderosos do mundo, estão preparados psicologicamente para uma atuação colaboracionista. Eles não conseguem ainda, não conseguiram, só quando o problema se agravar é que eles vão se render à força do problema, e não por iniciativa própria. Em 2012 vai ter a Rio +20, que vão ser 20 anos da Conferência de Rio 92. Não se resolveu nada. Então diz lá nos 4 evangelhos: da negligência na prática do bem nascem as raízes do mal. Quando por indiferença recusais a esmola ao desgraçado, não é porque seja mau o vosso coração que assim procedeis, e sim por uma espécie de lassidão do espírito, que vos impede de atentar no bem que tereis podido fazer. Faltais à caridade. Aquele que não é devotado se torna egoísta. O que não é caridoso se torna insensível. O que não é humilde de coração e de espírito se torna vaidoso e orgulhoso. O mal nasce sempre da negligência em praticar o bem. Ora, então se todos nós estamos nessa apatia, né, nessa negligência, se os nossos líderes estão nessa negligência, o que nós precisamos? Nós precisamos de homens novos,
Nós precisamos desesperadamente, para resolver os problemas da nossa civilização, para fazer desse país a pátria do Evangelho de fato e não de direito apenas, nós precisamos de homens novos, pessoas com o seu superconsciente desenvolvido, amadurecido e com um pensamento colaboracionista, unitário. Nós precisamos de educação para que pessoas novas façam esse ciclo novo que virá. O resultado da nossa atuação vai nos deixar, já nos deixou a todos em situação muito difícil. É necessário uma geração nova, muitos e muitos trabalhadores novos, para poder virar esse jogo e fazer com que o bem predomine. Diz o Baudio, o Evangelho é a nova lei super-humana, a superação biológica imposta pela evolução da humanidade neste momento histórico, quando está para surgir a nova civilização do terceiro milênio. Chegou a hora em que estes conceitos, esquecidos e não compreendidos, pregados mas não vividos, tenham que explodir por potência própria, no momento decisivo da vida do mundo, fora do âmbito fechado das religiões, na vida em que o interesse luta, a dor sangra, a paixão transforma. Então é aqui fora, nós precisamos desesperadamente dessa educação moral, educação que possa pegar o mundo nessas condições e reinventá-lo, refazê-lo. Está aí, a nossa responsabilidade. Nós rogai ao Pai que envie trabalhadores para a seara. Ele está enviando, mas nós precisamos saber recebê-los. Nós precisamos de uma imensa cruzada pela educação, mas pela educação moral, educação que começa dentro de casa, educação que comece a ver o coletivo, o filho do outro como parte de você mesmo, como também sendo seu. O problema do mundo não passa verdadeiramente de problema de caridade cristã. Bastaria compreender e aplicar o Evangelho para conseguir a igualdade social e garantir a todos o pão de cada dia. No fundo, os numerosos problemas que nos afligem, econômico, político, religioso e social, reduzem-se a um só, o problema da educação moral. Meus amigos, nós já vimos que com poucos trabalhadores é possível fazer muito. O nosso José Amaral nos deixou aí o exemplo do quanto os pequeninos do mundo, com operosidade, com trabalho e com vontade, podem fazer. Em 2016, estaremos completando 50 anos da doação de Ubaldi ao Brasil e América Latina da sua obra. O futuro dirá o que nós vamos fazer desse imenso tesouro que foi colocado em nossas mãos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.